tarde, senhoras e senhores. Então estamos aqui com o nosso trabalho de programação orientada a objetos da matéria de linguagem de programação. E eu estou aqui com meu colega Eduardo Mantovani. Boa tarde a todos, eu sou o Eduardo. É isso aí, seja muito bem-vindo, Eduardo. E gostaria de fazer bem-vindo também a professora que mais possivelmente para frente estará assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal, espero que se inscreva e deixe seu like. Então vamos lá para o trabalho. Então, para programação orientada a objetos, a gente precisa de primeiro um arquivo base. Esse nosso arquivo base aqui no nosso projeto é esse forma geométrica, qual já está selecionado aqui na nossa tela do VS Code. Essa classe ela é uma classe abstrato, que significa que ela define uma estrutura em comum para todo mundo que vai herdar ela ali para frente. Aqui foi utilizado um decorador para garantir que as subclasses para frente implementem esses métodos de calcular área, calcular perímetro e assim por diante. Essa classe também encapsula o atributo cor, que é protegido por uma property. Bom, então, nosso segundo passo foi a classe retângulo. Vocês estão vendo aqui. No arquivo retângulo.python, ela herda da forma geométrica e adiciona atributos que são o lado 1 e lado 2. A herança é um conceito da chave da orientação objeto que permite que a classe retângulo reutilize o código da superclasse, forma geométrica, e aqui também implementando calcular área, calcular perímetro e o str. Agora falando um pouco sobre a fórmula da área e do perímetro, aqui nós simplesmente só multiplicamos o lado 1 com o lado 2, e no perímetro nós somamos o lado 1 com o lado 2. E aqui foi feito também o encapsulamento com o property para garantir que o lado 1 e o lado 2 sejam acessados da forma correta. Isso faz parte do conceito de encapsulamento da programação orientada a objetos, onde os atributos de uma classe são protegidos, porém ainda podem ser acessados de forma segura. Bom, e aqui na main.python eu declarei dois objetos, que seriam retângulo 1 e retângulo 2. Aqui coloquei as cores dos devidos dois e declarei os parâmetros também. Depois de ter feito essa parte do retângulo, a gente implementou uma nova classe, a classe circunferência. Assim como a classe retângulo, ela também vai herdar seus parâmetros da classe mãe forma geométrica e vai implementar os métodos de cálculos sobre a área e o perímetro. Aqui no caso da circunferência, a gente teve que importar essa biblioteca Import Math, biblioteca para fazer cálculos matemáticos, para justamente facilitar aqui na hora de calcular a área do nosso círculo e o perímetro desse nosso círculo, da nossa circunferência. Bom, então eu vou falar um pouco sobre o str, que seria o nosso antigo exibir dados. Ele permite que ao chamarmos print para um objeto, o Python automaticamente ele exiba essas informações. Assim a gente conseguindo selecionar a cor, o raio, o perímetro, né? Desse jeito fica muito mais fácil para a gente interagir com o programa. Voltando agora então aqui para o nosso arquivo main, foi criada uma lista das formas geométricas, cujo nome é formas geométricas, bem intuitivo, ao qual vai armazenar o retângulo 1, retângulo 2 e a circunferência. Como vocês podem ver aqui no comentário, ele adiciona esses objetos a essa lista aqui de cima. Aqui está presente o conceito de polimorfismo, pois conseguimos tratar diferentes objetos de forma uniforme, já que todos eles herdam da nossa classe forma geométrica. Bom, então agora por fim, nós percorremos aqui nas formas geométricas, né, a lista, e eu usei um laço o str, tá até documentado aqui, em que a função dele vai ser exibir todos os dados, né, do retângulo, da circunferência, seriam as cores, as áreas, os perímetros, né, de todas essas formas geométricas. E isso ilustra como o polimorfismo funciona, já que diferentes objetos são tratados da mesma maneira no laço. Então esse foi o nosso trabalho da programação orientada a objetos, POO para os mais íntimos, aqui da matéria de linguagem de programação, tudo isso em Python, um projeto de certa forma simples, porém passa muita coisa pra gente sobre a programação orientada a objetos. Nele utilizamos desde classes e objetos, declaração delas, define e instancia os tipos e formas geométricas, encapsulamento para proteger o acesso aos nossos objetos, que protege os seus atributos,
Tópico de herança, onde o nosso retângulo e a nossa circunferência herdaram lá do forma geométrica. Polimorfismo, onde diferentes tipos de formas geométricas podem ser tratados de forma uniforme. Abstração, onde a classe forma geométrica define a interface comum que deve ser seguida por todas as formas geométricas. E sobrescrita de métodos, onde o método underline, underline, str, underline, underline foi sobrescrito para apresentar uma representação mais legível dos nossos objetos. Então esse foi o vídeo, muito obrigado e até mais! Ó, rapaziada, foi isso. Abraço.